pare de se condenar, pare de se culpar, pare de se julgar, pare de não se perdoar. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou todos os seus pecados e os meus pecados. Jesus, ele levou os nossos pecados sobre ele. E você acredita que quando você está em pecado, que você não tem que se achegar a Deus? Quem é você para se aproximar de Deus? Isso tem afastado, isso tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus por causa de um pecado que você já cometeu já faz um tempo, ou um pecado que você acha que você não se arrependeu. Porque, Nádia, mas como assim eu acho que me arrependi? Eu vou te explicar, fica nesse vídeo que você vai entender. Quando você o que significa arrependimento? Porque a Bíblia fala que a condição para você conseguir o perdão, para você conseguir seguir a sua vida adiante, é você confessar e deixar de praticar. Ou seja, quando há arrependimento, confissão e você deixa de praticar. Porque o arrependimento já dá esse deixar de praticar. Então, você cometeu um pecado e você pensa, você responderia a seguinte pergunta: Nádia, se eu tivesse voltado no passado, eu não faria isso de novo. Você está arrependido, de fato. Mas, se você fala assim, mas foi tão bom, não se arrependeu. Conseguiu entender a diferença? Você não faria novamente é arrependimento. Aí, a partir desse momento, o que você vai fazer? Você vai confessar esse pecado. Nádia, eu vou confessar para quem? Você vai confessar para Deus. Você vai chegar diante de Deus e falar com Deus: Deus, eu pequei em tal e tal e tal coisa, eu confesso aqui diante de ti, eu estou arrependida e já tomo posse do teu perdão por meio do sacrifício de Jesus que levou sobre si todas as dores, todo o castigo que me traz a paz. Que castigo é esse? Toda a consequência, toda a maldição, toda a consequência de pecado também foi sobre Jesus. E ali é muito interessante entender isso e guardar isso para você entender que não tem mais nenhuma condenação sobre você, já que Jesus ele pagou o preço. E isso mostra que você não tem que se afastar de Deus, porque você pensa assim, é claro, na Bíblia está escrito que o pecado ele faz a separação de Deus e o homem. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Só que até essa separação entre você, entre o pecado e Deus, Jesus ele já cumpriu. Tá? De onde você tirou essa ideia? Na própria Bíblia. Quando Jesus ele estava ali na cruz e ele estava com todos os nossos pecados ali na cruz, Jesus ele estava coberto de todo o pecado. Naquele momento ali, Deus ele se afastou de Jesus. Deus ele simplesmente se afastou de Jesus porque o pecado ele afasta Deus da gente. O pecado ele afasta Deus da pessoa. Então, Jesus, como ele estava todo cheio de pecado naquele momento, Deus se afastou. Qual que é a prova? Quando Jesus ele fala assim: Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Ele fala, como é que é? Ah, eu esqueci, tá no outro, tá, outro, Labassa, Baquita. Ele estava falando sobre por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Quando ele fala isso, por que me desamparastes? Por que me abandonastes em algumas versões? Deus ele tá falando, Jesus ele tá falando com Deus assim: ei, por que você se afastou de mim? Porque eles nunca tinham se afastado um do outro. Por que você se afastou de mim? Por causa do pecado. Só que Jesus, ele já pagou até mesmo esse preço. Tá vendo que você não precisa se afastar de Deus porque Jesus, ele já pagou o preço do pecado e também já pagou o preço da separação de você a Deus? Pois é, isso faz com que você entenda que não tem nenhuma condenação, nada que te impeça de se você se relacionar com Deus. Agora, se você não se perdoar, se você não tirar essa consciência de acusação, se você ficar permitindo que o diabo te acuse, eu vou te falar mais um versículo que eu quero que você guarde na sua vida. Tem uma palavra, lembrando que eu não vou anotar os versículos anotados aqui, que o importante é a palavra, tá? Mas qualquer coisa você coloca no Google, versículo que fala isso, que fala o seguinte: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Olha que forte esse versículo.
Se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Está muito claro esse versículo mostrando o seguinte: se você se condena em algum pecado, se você está se acusando em algo que você fez de errado, Deus é muito maior do que você mesmo. Deus é muito maior do que o seu coração. Deus é muito maior do que aquilo que te condena. Então, quando você vê isso, você fala assim: peraí, Jesus ele já me perdoou, me arrependi, Jesus já pagou o preço por mim, então eu já estou perdoado. Coração, você pode parar, o sentimento, pode parar de me acusar, ou consciência, pode parar de me acusar, porque Deus é maior do que você. Resumindo, é isso. Porque a gente precisa entender que nós não podemos ser guiados pelos nossos sentidos e nem muito menos pelas nossas emoções. Seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pela verdade. Jesus é a verdade. Jesus, ele já te libertou. Jesus, ele já te perdoou. Nádia, mas é porque é um pecado que eu cometo com certa frequência. Não é um pecado que eu cometi há um tempo atrás e eu estou cometendo, eu ainda estou tentando me libertar desse pecado. Eu estou ainda em processo de libertação. Como que eu faço para conseguir esse arrependimento? Toma uma decisão. Decida a partir de agora parar de obedecer à sua carne ou de obedecer ao diabo. Lembre-se, Cristo, ele é a força da sua vida. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você precisa aceitar que Jesus é maior que está em você. Jesus é maior em você do que o vício que está em você. Jesus é maior em você do que o demônio que está querendo colocar você refém de um pecado. Comece a tomar posse da palavra de Deus como verdade na sua vida. E aí você vai ver que Cristo, ele já venceu tudo isso para você. Você não tem que ficar... Tome a decisão agora. Agora. Decida. E fala, declara. Não só decide, mas declara. Eu sou liberto em nome do Senhor Jesus. Eu não pratico mais esse mal. Ô diabo, você vai falar desse jeito. Ô diabo, você que está fazendo eu cometer esse tipo de pecado, te dou uma ordem agora. Você sai da minha vida. E decida você também. Porque muitas coisas não é diabo, não. É você mesmo. Você que está alimentando esse pecado. Então você vai chegar para você mesmo e vai falar: olha, eu hoje, fala seu nome, eu, Nádia da Saúde Justino, exemplo, meu nome, tá? Eu, Nádia, eu decido hoje não cometer mais tal pecado. Eu fui liberta por meio do sangue de Jesus. Ponto. Nádia, mas e se na hora? Você vai ser forte? Você vai ser forte porque você declarou a palavra e você crê que a palavra de Deus ela já te libertou. E você crê que Deus ele já venceu isso por você. Jesus ele já venceu isso por você. E você só vai conseguir tomar posse dessa vitória por meio que Jesus já pagou o preço por você, é por meio da fé. E a fé, ela é você agir como se já tivesse vencido. Lembra? Tem um versículo aqui que eu falo que na palavra viva tá muito bom, que fala que Deus, ele declara algo no futuro como se algo no passado de algo que vai acontecer no futuro. Olha para você ver como que Deus é forte. Deus ele declara algo no passado de algo que vai acontecer no futuro. Então, prova disso, tem um versículo que fala que Deus ele chegou para Moisés e falou: eu já te entreguei essa nação, mas não tinha nem acontecido a guerra ainda. Então comece a declarar: eu já venci, eu já fui liberto, eu já fui salvo, eu já fui purificado, eu já sou santo. Nádia, eu sou santo? Sim. Sabe por quê? Porque você foi santificado por causa da santidade de Jesus. Entenda, o sacrifício de Jesus, ele foi completo para você. Eu vou trazer um outro vídeo que tem que ser no máximo nesse tempo, então eu vou desligar. Mas o próximo vídeo eu quero falar para você o tanto que Jesus conquistou por você. E toma posse, porque Jesus ele te ama e ele já te libertou e ele já te deu essa paz. Tome posse da paz, dessa segurança. Seja feliz que você já... Todo o peso do pecado já foi levado sobre Jesus.